Gênesis 6 é bastante envolto em mistérios e debates sobre quem eram os Nefilins, e principalmente, quem são os filhos de Deus que coabitaram com as filhas dos homens. Você já deve ter escutado a visão de que esse termo se refere à descendência de Sete e às filhas dos homens referentes à descendência de Caim. Mas neste vídeo, vou explicar a teoria de que, na verdade, os filhos de Deus relatados em Gênesis 6 se referem a anjos caídos. Eu sei que parece algo fantasioso, mas a Bíblia conta diversas histórias com diversos fatos sobrenaturais. Relata sobre seres sobrenaturais como anjos e demônios. Portanto, vou mostrar a você que essa teoria faz sim sentido e vou argumentar totalmente com base na Bíblia, sem recorrer ao livro de Enoque ou outros livros. Vou mostrar tudo com argumentos bíblicos. Antes de começar, se você gosta desses assuntos da antiguidade, peço que se inscreva no canal e deixe o like neste vídeo. Durante essa explicação, também vou mostrar que essa teoria não é heresia, portanto, preste atenção durante o vídeo. Vamos para o texto. Gênesis 6, 1 ao 4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias estavam os Nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Os Nefilins eram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Na teoria que irei argumentar, diz que esses filhos de Deus seriam anjos, anjos caídos que cobiçaram as mulheres e quiseram ter uma vida carnal com elas. Desceram dos céus e coabitaram com as mulheres, tendo delas filhos, que eram os Nefilins. Estes eram gigantes, fortes e famosos por toda a antiguidade. No começo do texto, é dito que os homens começaram a multiplicar-se e lhes nasceram filhas. Aqui não mostra nenhum termo que esteja falando de uma linhagem de Caim ou de uma linhagem específica. Está falando da humanidade, dos filhos de Adão em geral. Logo após, o texto relata o interesse dos filhos de Deus nas filhas dos homens. No versículo 4, nos diz que havia Nefilins naquela época, e depois, quando os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens e tiveram filhos. Em nenhum momento do texto é mencionado ou dado a entender que fala de linhagem de Sete ou de Caim. Em nenhum outro momento da Bíblia se refere à linhagem de Sete diretamente como filhos de Deus. Já esse termo é muito utilizado para se referir aos anjos. Por diversas vezes na Bíblia, os anjos são chamados de filhos de Deus. Isso corrobora bastante com essa teoria. Além disso, se pararmos para pensar, tanto os descendentes de Sete quanto os descendentes de Caim eram humanos. Não havia diferença genética alguma. Todos eram filhos do mesmo pai, Adão. Então, por que o fruto da união dessas duas linhagens resultaria em aberrações gigantescas e poderosas? Não faz sentido, pois o filho de dois seres humanos seria um ser humano normal. Agora, se pensarmos que eram anjos, seres poderosos e diferentes dos homens, faz sentido a relação entre esses dois seres gerar um gigante. Mas vamos aos contrapontos dessa teoria, que fazem muitas pessoas duvidarem e até dizerem que é heresia ou algo do tipo. O primeiro seria que Jesus Cristo disse em Mateus 22, 30, pois na ressurreição as pessoas não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Isso é um fato. Os anjos de fato não se casam nem se reproduzem no céu. Não é da natureza dos anjos se casarem ou terem relações entre si. Aqui, Jesus nos diz que também seremos assim no céu. Porém, a teoria que estamos tratando não contradiz essa fala de Jesus. Essa fala mostra justamente quão grande foi o pecado desses anjos. Jesus relata que os anjos não fazem isso. Não é da natureza e autoridade deles fazerem isso. Mas esses anjos de Gênesis 6 negaram sua natureza. Assim como o homem, quando nega sua natureza, comete um pecado contra Deus. Esses anjos cometeram um pecado contrário à sua natureza de não casar. Olharam para as filhas dos homens, as acharam formosas, desejaram coabitar com elas e viver como os homens. Invejaram a humanidade. Negaram sua autoridade e pecaram contra Deus. Então, de fato, eles não se casam, mas eles pecaram ao fazerem o oposto do que foram criados. Agora, vamos ao segundo argumento usado contra essa teoria. Dizem que os anjos são espíritos. Então, como podem ter dormido com mulheres e as engravidado? Sim, os anjos são seres espirituais, e naturalmente não procriam, como já foi dito. No entanto, também são seres poderosos. Dentre os seus poderes, eles conseguem se transformar em uma forma humana. Durante toda a Bíblia, os anjos aparecem em forma humana. Aparecem assim para Abraão, Jacó, que lutou contra o anjo. Aparecem assim para Ló, quando foram visitar Ló em Sodoma. Eles, em forma humana, fizeram algo que anjos não fazem. Eles comeram na casa de Ló.
Isso mostra que eles têm o poder de se transformar em forma humana e realizar atividades que os humanos fazem. Inclusive, durante essa visita a Ló, os sodomitas viram esses homens na casa dele e começaram a pedir a Ló que entregasse os anjos para que pudessem ter relações com eles. Isso mostra que os anjos estavam em uma forma que despertou o desejo dos sodomitas para a fornicação. Portanto, os anjos de fato não se casam, mas o pecado deles foi justamente ir contra sua própria natureza. Eles são espíritos, mas conseguem se transformar em forma humana e, nessa forma, ter relações e engravidar as mulheres. Para reforçar ainda mais essas argumentações, vamos para a passagem de Judas, versículos 6 e 7. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Nessa passagem, encontramos duas coisas interessantes. Primeiro, fala sobre os anjos que não guardaram seu principado. Em outras versões fala, não guardaram sua autoridade, ou seja, foram contra sua natureza, o propósito de sua criação, e deixaram sua habitação, que era o céu. Esses anjos estão aprisionados na escuridão, em prisões eternas, até o dia do juízo. Alguém pode argumentar que isso se refere a Satanás e seus anjos, mas sabemos que Satanás e os demônios não estão aprisionados. Eles estão soltos, vagando pela terra e tentando os seres humanos para pecar. Satanás estava passeando quando chegou ao céu e Deus falou sobre Jó. Ele também estava na terra quando tentou Jesus. Os anjos caídos da rebelião de Satanás também pecaram, mas seu castigo será apenas no final dos tempos. Porém, aqueles mencionados na passagem de Judas já estão aprisionados, pois, quando chegamos ao versículo 7, Judas diz qual foi o pecado desses anjos, ou pelo menos dá a entender. Ele os compara diretamente aos habitantes de Sodoma e Gomorra, e diz, havendo-se entregue à fornicação como aqueles. Ele diz que o pecado foi a fornicação. Dá a entender que o pecado tanto dos anjos quanto de Sodoma e Gomorra foi a fornicação, que era um dos pecados dos sodomitas, e assim como eles, sofreram a pena do fogo eterno. Nessa passagem, Judas compara claramente esses anjos caídos com os sodomitas. Ambos fornicaram, ambos foram contra sua própria natureza, e ambos tiveram punições parecidas, mostrando que nessa passagem não fala dos anjos da rebelião de Satanás, mas sim dos anjos de Gênesis 6 que deitaram com as filhas dos homens. Para finalizar as citações bíblicas, temos também 2 Pedro 2, 4 ao 6, que diz, pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não poupou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E tendo reduzido a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Nessa passagem, novamente é mencionado que os anjos pecaram e foram lançados no inferno, aprisionados em cadeias de escuridão, reservados para o juízo. É feita uma comparação com os dias de Noé, que foram os tempos do ocorrido, e a comparação com Sodoma e Gomorra mais uma vez, se referindo talvez aos mesmos pecados. Acredito que agora tenha ficado bem claro que essa teoria é embasada na Bíblia, e não é uma heresia. Heresia é uma teoria, ideia ou prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida, ou seja, algo que contradiz a Bíblia. Por exemplo, afirmar que Jesus se casou com Maria Madalena é uma heresia, pois claramente contradiz o que está na Bíblia, já que sabemos que Jesus não se casou. Ou dizer que Jesus não ressuscitou, quando claramente é afirmado várias vezes que ele ressuscitou ao 3º dia. Porém, essa teoria não contradiz o que está escrito na Palavra de Deus. Isso não significa que seja a explicação definitiva para a passagem de Gênesis 6. Você pode acreditar que os filhos dos homens se referem à linhagem de Sete, e está tudo bem. Ambas as teorias são válidas e não contradizem a Bíblia. No entanto, eu acredito que a proposta apresentada neste vídeo possui uma base mais sólida e explica melhor a passagem. Com base em tudo o que eu disse, de acordo com as Escrituras Sagradas, gostaria de saber sua opinião nos comentários. Qual dessas duas teorias você acredita? Se gostou da explicação deste vídeo, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse e deixe o like. Vou deixar mais um vídeo aqui do canal para que você continue por aqui. Que Deus te abençoe.